E, quer evitar atrasos? Vá de UEL. Você precisa de mobilidade com flexibilidade e segurança. A UEL Transporte entrega soluções sob medida, seja para você, sua empresa ou sua família. Atendimento diferenciado, veículos confortáveis e um serviço que se adapta à sua agenda. Com a UEL você encontra disponibilidade, pontualidade, atendimento, eficiência, conforto, segurança e custo-benefício, num só lugar. Atendimento exclusivo e privativo, com excelência, segurança, compromisso diversificado e customizado. UEL Transporte, conforto e segurança sobre rodas. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast MussoCast. Esse podcast que é um podcast empreendedor para você que quer entrar no mercado digital. O digital é agora. Hoje, nada mais, nada menos do que um cara fantástico que a gente conseguiu trazer aqui. E o nome dele é Jamin Góes. Vai trazer muito conteúdo rico pra gente nessa noite. Vamos lá, seja muito bem-vindo, Jamin Góes. Uma satisfação imensa, vamos pra cima, vamos influenciar. É isso aí, vamos nessa, vamos nessa. Se apresente um pouco pra gente, Jamin. Fala aí um pouco de você, como é que, o que é que você faz, quanto tempo você já faz essa área de digital aí. Conta pra gente um pouco. Perfeito, Jamin Góes, né? E mais semelhança do Senhor. Olha aí. Comunicativo, marido, criativo, hiperativo, comunicador, vendedor, as variadas habilidades, né? Que derivam das funções. Hoje estou na função de dono de assessoria de agência, né? Assessoria de marketing. Bacana. Que a gente aumenta a autoridade e as vendas dos empreendedores. E eu sou mentor também, porque tem uns clientes que não fecham com serviços de fotos, de vídeos ali. As fotos e vídeos são gerais, não só para a área de marketing, mas fotos e vídeos gerais. E a gente tem a parte da mentoria e do direcionamento para esses empreendedores que têm a dificuldade de vendas, né? E aí entra na história. Você perguntou por quê. Desde mais novo, eu sempre tive essa habilidade de comunicar, de vender, de me conectar. E nasci no ambiente. O ambiente influencia, a gente sabe que o ambiente influencia o problema do mal. Sim. Então, minha mãe, ela é comunicadora nata também. Maravilha. E ela tem a função de pedagoga criativa, contadora de histórias. Então, quando eu cresci muito no meio de eventos, de movimentos. Eu cresci bacana. já vendo ela falar e ensinar para professores. Ela ensinava no templo, na igreja, desde 12 anos também. Que legal. Olha Então, imagine que ela ensinava desde 12 anos e cresceu e se especializou nessa questão de ensino. Quando eu cresci, eu já estava ali. E meu pai, ele tem a função de motorista nato, mas ele é um cara muito alegre, muito astral. Ele sempre gostou de esporte, muito esporte. Ele tinha, quando eu era pequeno, ele tinha muitos troféus, ele me levava muito para os times. E ele virou líder de time de bairro. que legal. Então eu já tenho esse jeito mais acelerado. E eu fui meio que treinado ali dentro de casa a comunicar, a me relacionar, a conectar com pessoas. E eu recebi esse valor dentro de casa, esse valor interno de conexão, de relacionamento com Deus, de reflexões ali, Massa, né? legal. Quando eu ficava de castigo, minha mãe mandava escrever provérbios para eu aprender. Olha aí. E ela dizia que eu não legal, conseguia velho. ficar ali Que bacana, parado, velho, depois eu que aprendi a massa. se disciplinar. Então, minhas primeiras vendas, o pessoal não foi nem monetizando, porque hoje venda é transferir a visão, venda é gerar valor. Eu comecei quando eu era adolescente, eu queria fazer os movimentos, né? E aí eu já estava no estágio, meu pai me colocou na UNEB, no ensino médio, ali, no primeiro ano. Eu entrei na UNEB como estagiário e eu estudava, só que aquele dinheiro eu gastava ali, pagava as contas de casa, não sobrava. Eu falei, e eu já estava indo para festa, para essas coisas. Sim. Então eu comecei a criar os movimentos meio por osmose, assim, tipo, do natural. Um impulso mesmo. Sempre fui um cara comunicativo, conectou, e aí juntava a galera de um bairro de outro. Então, o que eu ia gastar nas festas de refrigerante, de comida e tudo, já não gastava, porque eu colocava as pessoas ali e a galera dos restaurantes queria que eu fosse. Hoje eu entendo que isso era uma venda. Sim. Então, depois eu fui estendendo. Quando eu fui para a faculdade, quando eu comecei a namorar com o Geninho, a mesma coisa, a inflação vai aumentando, né? De ensino médio na faculdade. Fiz faculdade de jornalismo. Minha mãe pegou a nota do Enem, foi botando lá e tal. E aí nessa questão de faculdade de jornalismo, minha visão era trabalhar com área de criatividade. Eu já sabia, desde a adolescência ali, que eu não queria aquele modelo de trabalhar CLT. Sim. Porque meu pai, ele sempre foi empreendedor de renda extra.
Sim. E eu via que tinha uma possibilidade de crescer. E eu sempre fui um cara que eu gostei de estudar, autodidata. Gostava de estudar essas aprende coisas, fácil. reflexões, escrever, tenho vários cadernos. Então, nesse estudo, eu vi que o modelo do dinheiro se girava com o empreendedorismo. Né? Eu não entendia muito de modelo de empresarial, de modelo de negócio, mas eu entendia de que se eu trabalhasse para mim algum serviço, eu ia ganhar mais. E minha mãe, hoje eu entendo alguns problemas emocionais que ela teve, ela não conseguiu se manter 100% de empreendedorismo também. Eu falei, eu quero me manter 100% de empreendedorismo. Então eu visualizava trabalhar na área de criatividade e pessoas, que eu mesmo fui sendo direcionado dentro de casa ali, né? A base é forte. E aí eu já queria a fotografia. Então o melhor meio que eles achavam que era o melhor para mim era entrar no jornalismo para seguir a fotografia de jornalismo. Depois, a médio e longo prazo, eu fui vendendo, pegando aquelas promoções da Netshoes, vendendo de porta em porta para aumentar a grana. Pegava o dinheiro com consignado e vendia para a galera. E nessa época, já que eu estava na faculdade, era 2014, já tinha o WhatsApp, já tinha o Facebook e o OLX. Então eu não precisava ficar passando de porta em porta, porque além de eu já ter conhecido a galera, já tinha feito ali uma cartela, eu fidelizava pelo WhatsApp. E aí, como eu era criativo, gostava de vender, eu criei a lista de transmissão, isso fidelizava. Então, eu gerava valor na lista de transmissão. E isso foi me ajudando a pegar o dinheiro para comprar a câmera e comprar os cursos. Depois, eu tranquei a faculdade, porque eu vi que aquele caminho eu não precisava seguir. Perguntei e tal, me direcionei. E eu precisava continuar estudando, fazendo network e investindo no trabalho. Aí, eu peguei o dinheiro das vendas, investi. Janinho estava trabalhando comigo na época, hoje ele é casado, ele é minha sócia no projeto. Olha aí que maravilha, velho. Que bênção, viu, velho? É isso aí, velho. Muito bom, Jamil. Bom conhecer você, um pouco da sua história. Já te conheço ali. A gente se conectou pela rede social, foi? Pela rede social. Pela internet. Então, assim, eu já venho acompanhando seus conteúdos e eu acho muito legal, velho. Assim, eu gosto de falar que tudo é venda, né? A nossa imagem, ela comunica, né? Como a gente se veste, como a gente se apresenta, o posicionamento. E é dentro disso que a gente queria trazer aqui algumas perguntas, né? Para a gente deixar esse bate-papo bem gostoso. E a gente esclarecer para essa galera que acompanha a gente, nossas redes sociais, que o digital é importante, né? Sim. Estamos entrando agora no ano de 2026 e muitas empresas, muitas pessoas entendem que esse caminho do digital podem tanto alavancar o negócio, podem também sustentar, né? Como podem também gerar novos negócios através da internet. Então, né, que a gente está aqui hoje por conta dessa conexão que foi digital, né? Justamente, o digital é isso aí, digital é agora. Então, Jamil, dentro desse bate-papo, eu queria, assim, para você trazer para a gente, assim, um esclarecimento na prática, né? O que é o marketing digital, né? Porque a galera tem uma visão, assim, eu conheço alguns empreendedores que, assim, ainda está na dúvida, tem outros que têm um potencial enorme, mas não se posiciona, não aparece, não gera valor na internet. Então, traz pra gente um pouco disso na prática, traz uns exemplos também pra galera conhecer e vamos pra cima. Tá só começando. Tá só começando, irmão. A produção tá trazendo um cafezinho pra gente aí. Cafezão, obrigado, produção. Pelo horário, é isso aí. Marketing são ações intencionais. Digital é canal. Digital é digital. Olha aí. Por exemplo, eu falei com você que quando eu comecei a vender, eu fidelizava os clientes pelo WhatsApp e pelo grupo do Facebook. Eu já fazia marketing digital. Quando expandiu, principalmente depois da pandemia de 2020, o pessoal ficou pensando que marketing digital era vender curso. Tanto que o pessoal falava, eu trabalho com marketing digital. Ou vender curso. Não sei se você já ouviu o pessoal falar, eu trabalho com marketing digital, já ouviu falar? Já. Como se, tipo assim, a pessoa ou então uma pessoa é dona de agência, faz social media, trabalha com marketing digital. Não. Marketing são ações intencionais, digital é digital. O digital veio para acelerar, veio para escalabilizar, veio para fazer com que a gente sinta autoridade ou repulsa. Porque o ser humano natural, o digital é uma cópia do físico. Então, só que sem tanta barreira e sem você precisar ter uma estrutura grande. Por que ficou expandido? A gente aumenta o desejo ou diminui o desejo, aumenta a autoridade, diminui a autoridade pelo que vê, ouve e sente. No digital, a gente consegue ver, ouvir e sentir. Então, a gente consegue, do digital, criar ideias, criar comunicação, criar conexões, criar repostagens, falar, ter áudios, ligar pelo canal digital e fazer com que a pessoa que esteja vendo sinta uma conexão, sinta autoridade, sinta o desejo, sem ter que estar presencialmente. Porque quando a pessoa for encontrar você presencialmente, ela já comprou, ou ela pode finalizar a compra pelo próprio digital, como acontece hoje. Então, para deixar claro, ficou claro? Ficou sim, ficou claro. Aí uma coisa que eu esqueci de falar na minha história, porque eu aprendi tudo isso. Eu sempre fui um cara que gostei de criatividade, comunicação e vendas.
Certo. Nesse meio tempo, eu me descobri no meio da venda, eu precisei internalizar, entender a vender de forma melhor. Nesse meio tempo, eu entrei no marketing de relacionamento, que foi multinível. Sim. E aí eu aprendi a vender com mais técnica e melhor. Nesse marketing de relacionamento, eu comecei a entender lá sobre perfil comportamental, Olha aí. sobre temperamento, dominância, influência. E o meu perfil era influente nato, comunicador nato. Eu tenho um perfil nível muito mais alto. E eu percebi que eu nunca fui muito técnico. Aquela frase que você falou. Sim. Eu sou um técnico que entrego bom, mas o excelente eu nunca tive muita paciência. Porém, eu tenho muita paciência e perseverança para lidar com pessoas. Ou seja, eu sou o cara de relacionamentos. Isso me fez entender que a gente precisa saber entender de pessoas, porque às vezes você empreende e quer escalabilizar e quer aumentar seu negócio pelo digital, mas a sua parte é mais a parte de gestão de pessoas. Ou às vezes você é a parte mais da meter a mão nas coisas, de fazer, de confeccionar. Então, quando você entende seu perfil, você intensifica. Quando eu entendi que meu perfil era mais de criar, de conectar, eu comecei a melhorar minhas vendas, melhorar meu posicionamento, me portar mais como o cara, como um comunicador, como um vendedor ali e terceirizar e delegar as produções. Porque naturalmente tem gente que tem um perfil de técnica melhor, de análise melhor, que vai entregar melhor do que eu. Por isso que veio aquela frase, né? O mais conhecido vence mais do que o melhor. Vende mais. Por quê? Porque se você se faz mais conhecido, se você documenta mais, se pessoas te repostam, que é a prova social, depoimento, pessoas, o boca a boca nunca morre. Então o digital faz acelerar o boca a boca, porque hoje eu posso pegar um vídeo seu que eu gostei e mandar para o meu cliente sem o cliente ter que ir lá na sua loja. Pois é. Olha a facilidade. Hoje eu posso comentar, marcar um cliente no seu vídeo ou marcar o seu Instagram sem o cliente ter que ir lá na sua loja. Ou seja, o digital veio para acelerar e facilitar para que você que não te... O empresário que não tinha tanto recurso, começa a ter recurso hoje. Não sei se ficou claro. Ficou claro, hein? Ficou claro. Top demais. Vamos nessa! Vamos lá. Tá ao vivo também aí? Que maravilha. Jogou ao vivo aí, é isso aí. Pô. O máximo de pessoas que a gente puder comunicar hoje vai aprender sobre digital, né? É isso aí. Jamin, vamos lá, velho. Então, assim, dentro desse tema que a gente começou a abordar, né, trazendo aí um pouco de marketing digital, a gente sabe que o boom da internet foi ali em 2010, mais ou menos, e aí vem crescendo a cada dia, né? E aí algumas empresas se posicionam, outras não, tá? E você percebe que outros ficam meio assim, pô, vou, mas não vou, tá? E o que é esse fato de se posicionar no digital, né? Tanto ali para um empreendedor que está começando, né? Ou também para aquela média empresa, porque a gente sabe assim, tem muita empresa que ainda não faz nada no digital. Então, assim, eu queria que você trazesse um pouco para a gente essa questão de como se posicionar no digital. Aí você abre aí um pouco das redes sociais, quais são os canais principais para as pessoas se posicionarem. Então, tipo assim, para quem não tem nada ainda, quer começar a se posicionar no digital, o que é que ela precisa saber e conhecer, como ela faz para poder entrar? Perfeito. Como o digital é a extensão do físico, só que mais rápido, e você consegue comunicar o que você quer, primeiro com visuais, com imagens, com gente falando. Então, tudo que tem gente falando, as redes sociais foram feitas para se conectar com pessoas. E da conexão gera venda. Por exemplo, eu estou aqui hoje, a gente se conectou, criou relacionamento. E lá, ao contrário do que as pessoas pensam, a rede social não foi feita para vender, foi feita para se relacionar e a venda acontece por consequência. Isso. E a gente consegue hoje criar ideias, gatilhos, copos para intensificar a venda ali, para não ficar só como seguidor. Com muito tempo eu fiquei. Por isso que eu me especializei na área do empreendedor, profissional liberal. Uma porque o empreendedorismo na minha vida foi... Eu iniciei por conta da necessidade de realizar um sonho. E depois que eu vi que a gente tinha que nichar, né? Você falou do nicho, tinha que nichar. Eu falei, pô, posso nichar para gestante, casamento, empreendedor, profissional liberal. Mas o que mais agia era nichar para empreendedor, porque eu vivi na pele. O saber sair, o saber fazer o meu próprio marketing, o saber sair de um preço para ir para o outro. Então eu falei, eu vou saber fazer isso, eu vou montar a empresa e saber fazer isso com outras pessoas também. A minha camada de experiência. Mas voltando para o que você falou. O posicionamento é mostrar posicionamento do exército. Posicionamento é por autoridade e repetição. Posicionamento se constrói com autoridade percebida e com repetição. Você sabe que o pastor é uma autoridade pelo posicionamento que ele exerce ali. Isso mesmo. Por quê? Porque as pessoas falam daquele pastor, porque as pessoas vão naquele tempo num local e porque as pessoas veem ele Uma referência. o conteúdo. Então, no digital, como é que você consegue posicionar a sua empresa? Tem que ter pessoas falando, tem que ter seus clientes repostando nos stories. Por isso que o Instagram é um canal muito forte. O WhatsApp também, porque, por exemplo, hoje, de todas as redes sociais, hoje eu acredito que você também, eu olhei 3. Muito. O Instagram,
WhatsApp e YouTube. Você olhou essa também? Essa também eu adicionei aí o Google, né? O Google também. Para negócio físico, eu Negócio físico. usei lá o Google Meu Negócio, Google Meu ali e tal, Negócio. e aí dá também certo também, é um canal. Isso, porque a pessoa tem que entender que o Instagram, as redes são canais. Tem rede que não é rede social. Rede social é a que é interna para socializar e comunicar. Pessoas. Então ali você vai usar o máximo de atributos, de valores da sua marca, de estudo do público-alvo, de comportamento do seu cliente, de mostrar para que as pessoas vejam e visitem. Sim. Quando você quer comprar um produto na internet, você vai no Instagram primeiro ou vai no Google? Logo de cara. Eu, por exemplo, vá. Dependendo do que se quando é produto, eu Sim. vou pro Instagram. Pro Instagram. Às vezes aparece para mim alguma coisa que eu já estou Sim, sim. pesquisando e tal. Ou às vezes algumas pesquisas também que eu quero mais conhecer ali em si, né, a empresa, eu vou pro Sim. Google lá e pesquiso. Então, né? são dois canais. Dois canais. Então, perceba que ele falou dois canais, eu também faço isso. Às vezes eu vou no Instagram para validar E e aí depois eu finalizo a compra no Google se tiver o site lá. Sim. Ou eu vou no Google primeiro e vou no Pesquisa Instagram. Mas e tem olha essas duas. Por quê? Porque o Google já é uma rede, os sites ali, rede de pesquisa de compra, de intenção. Isso. O meu negócio e o site, a gente vai e finaliza. Mas para você que quer criar credibilidade, quando você quer criar credibilidade e sentir a conexão, você vai aonde? Em que rede? Instagram. Instagram. É isso aí. Você entendeu? Então você que está aqui ouvindo, como é que você que não tem um posicionamento ou não tem, como é que você pode fazer? O Instagram é portfólio digital em movimento. Antes o portfólio era Olha aí, que travado. legal. Hoje você pode usar o Instagram como portfólio digital em movimento. Para que, como ele é em movimento, você vai usar imagens que valorizem, você vai usar vídeos, você vai usar pessoas. Lembra do boca a boca? Você vai marcar uma rede, Sim. marcar um dia da semana para cravar e trazer clientes. Você vai usar aquilo para gerar e atrair novas pessoas. Você vai ter a forma do patrocinado, do impulsionar, que vocês sabem, os anúncios online que aparecem para vocês. Maravilha. Mas também você não precisa se regrar ali. Tem gente que não tem estrutura para ter um site, tudo bem. Qual é a segunda rede que a gente mais usa sem ser o Instagram? O Facebook, não? Não. WhatsApp. Então eu finalizo muita venda no WhatsApp ali. Sim. Porque o WhatsApp é uma rede de comunicação, não é rede Sim. social, mas que a gente, na verdade, é social. Social virou, porque né? comunica, né? É. E aí a gente consegue ligar, por exemplo, às vezes a pessoa não atende a ligação no normal, mas atende no WhatsApp. Sim. Se você fez uma ação de remarketing e você ligou com o cliente no WhatsApp ali, finalizou uma venda, você fez um marketing digital. Sim. Você não se regrou ao físico. Ao físico. Então você tem que usar isso daí. Primeiro, o Instagram. Por que o Instagram? Porque a maioria das pessoas está aí, eu acredito que, por exemplo, tem gente que fala, meu público-alvo não está no Instagram. Talvez o seu público, se ele for empreendedor, empresário, enfim, Sim. ele pode não estar consumindo o Instagram da empresa dele, mas ele tem Instagram pessoal. Pessoal, lógico. Então todo mundo tem um Instagram pessoal. E ali o relacionamento vai se sendo cultivado ali também pelo WhatsApp. Fazer ligação, reunião ou fechamento. Então Maravilha. você tem que ter ali, se não consegue fazer isso ou não sabe, aí vem o delegar. Delega com pessoas que sabem fazer. Nossa empresa está aqui para isso Aí, também, né? maravilha. Pra fazer Olha, isso vamos ver aí. se você só pega esse peixe aí. É isso aí, Mas ficou mano. claro direto. Ficou sim, tá bacana, tá dando pra entender legal. A galera que tá acompanhando a gente aí, eu creio que também vai pegar. E se tiver dúvida também, a gente tem nossas redes sociais, só chamar que a gente Perfeito. ajuda. Vamos lá. Então a gente tá fazendo, eu vou fazer uma linha aqui de transição pra gente poder Sim. chegar no objetivo final. Você falou de marketing digital, posicionamento, e nesse meio tempo, o que é que acontece? Quando a pessoa se posiciona, o que é que começa a acontecer com o movimento? A gente percebe que pessoas começam a seguir, ou Sim, seja, sim. ela começa a atrair a atenção das pessoas dentro daquilo que ela faz, dentro daquele negócio que ela tem. E nessa de atrair seguidores, aí, por exemplo, o cara começou, vamos trazer aqui uma ideia de como alguém que está começando. Então ele começou a se posicionar em um determinado negócio que ela faz. Vamos dar um exemplo aqui de um negócio aí, para a gente só fazer uma linha. Vamos falar de Alguém- hamburgueria. Hamburgueria, pronto. Hamburgueria. Hamburgueria, massa. A galera que tem hamburgueria aí fica ligado. Vai pegar as dicas aí e anota no papel, né? Hamburgueria. Então vamos lá, o cara se posicionou, ele tem um ponto Vou físico. falar de alguém que ele- tá aqui, ó, peraí. Vamos lá, Ponte chama- do Suco, Ponte do Suco. Massa, massa. Tá aqui. Ponte do Sul que tá acompanhando ao vivo aí. Então fica ligadinho aí que vai rolar as dicas aqui, ó. Então Ponte do Sul que se posicionou, já tá no digital e aí começou a entregar conteúdos, né? Conteúdos daquilo que a galera quer Sim, fazer. não entendi. Pera aí que a gente vai chegar agora. Ponto do Suco, não é isso? Ponte do Sul. Essa empresa ela se posicionou no digital, começou a aparecer, começou a trazer conteúdos, Sim. certo? Nessa de trazer conteúdos, o que que acontece? Ele acaba atraindo seguidores, Sim. correto? Correto. Esses seguidores que vão começar a seguir eles ali, digamos que não seja no Instagram, o que é que vai acontecer? Essa galera vai começar a ver os conteúdos, porque ele pode estar trabalhando com um ponto físico, né? Sim. Mas também com o delivery, que é uma venda digital, não é isso? Então o que é que acontece? No digital, quando ele começa a se posicionar, a galera vai acompanhar ele ali, ele começa a ter seguidores, né? Os seguidores começam a crescer.
E aí vem aquela pergunta, seguidor paga boleto ou não? Depende da intenção que é usada. Por exemplo, Um exemplo do cara do suco por aí que você exemplo, do falou. Ponte do Suco. Se a gente não souber trazer, o cliente não souber o que postar com intenção e também não souber conduzir, porque venda é direcionamento. O pessoal pensa que venda é só a pessoa que é comunicativa, que é A ali, gente, né, carismática conversa, e tal. Não, venda, depois eu fui entendendo que venda é um direcionamento. E o estratégia. digital a gente pode fazer com que o cliente tenha um direcionamento. Por isso que existe a copy, que é o contexto. Sim. O texto dá o contexto. Então, no vídeo, o que você vai falar dá um contexto. Por isso que tem que ter ações intencionais. Massa. E aí, como as redes sociais geram interação, você tem que criar ações intencionais para gerar interação. As Isso. ofertas, você tem que criar uma comunicação, você tem que falar sobre o contexto do produto, você tem que trazer uma história que gere desejo para que a pessoa se relacione. O que é que eu faço aqui? O que o pessoal fala, né? Todo mundo que me segue novo, que me acompanha ali, eu geralmente todo início da semana, quantas vezes já não falei com você final de semana? Bom, final de semana e tal. Fala mesmo, você Pronto. faz ali um relacionamento. Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma intenção de venda, porque se às vezes o seguidor vai entrar lá e ele não vai comprar de cara. Eu já validei isso diversas vezes comigo, com meus clientes, mas às vezes você dá um boas-vindas ali para a pessoa, começa a conversar com a pessoa, depois do tempo ela mesma faz um orçamento. Isso. Eu já validei isso comigo e com vários clientes. Então a ideia é não só deixar em aberto como se fosse algo passivo, postei e foi lá, mas é ter algo ativo se quer realmente aumentar. Se você, que é o dono do negócio, não consegue ter alguém que vai fazer, ou você consegue fazer, mas não consegue manter esse relacionamento, essa manutenção, ter alguém que vai conduzir as pessoas ali para transformar em venda. Massa. E ter os roteiros intencionais, porque o que diferencia o seguidor vai pagar boleto ou não, no meu caso, o seguidor paga boleto. Ótimo, maravilha. Eu não tenho milhares, eu tenho 13 mil, eu não Sim. tenho tipo 25, 30 mil, mas paga, porque Sim. eu soube criar essa constância, essa direção. E aí eu peguei a estratégia de venda, que é os conteúdos intencionais, eu faço ofertas ali, eu posto intencionalmente e eu também me relaciono com as pessoas. Massa. Então, um grande exemplo é como nem toda venda é financeira, por Sim. exemplo, eu criei um relacionamento com você e estou aqui pelo digital. Massa. E você me convidou porque aumentou a autoridade e a gente se conectou. Então, eu acredito que eu fiz uma venda sobre mim sem. Você entendeu o que eu tô falando? Com certeza. Então, às vezes você vai gerar autoridade no seu cliente público-alvo aí. E o que diferencia também, o pessoal pensa que blogueiro é influenciador. Influenciadores somos eu e você, que influenciamos por bem ou por mal e temos história. Então, todos nós somos influência. Blogueiro, ele vive disso, tem que blogueirar. Sim. E aí, às vezes, ele vai falar de ele ou ela vai falar de assuntos diversos e vai receber patrocínio. Só que é muito mais estratégico você aparecer na rede social de um cliente que é o seu público-alvo, que tem pouco seguidor, pouca seguidora, mas que aquela pessoa tem o seu público-alvo, porque vai vir pessoas específicas. Por exemplo, vou dar exemplo do Ponte do Suco ali, Maravilha. que é de bairro. E aí, geralmente, quem vai muito no Ponte do Suco, que consome ali lances e tal do bairro, são pessoas influentes do bairro. O que a pessoa do Ponte do Suco pode fazer específico para atrair novas pessoas ali que recebem lanches? Ela percebe que a maioria que consome lanches são os adolescentes. Então, ela pode fazer uma parceria com professoras Sim. de escola Olha de a bairro sacada perto para aí. indicar. E essa professora ir lá e elogiar, e marcar, indicar e dizer que os adolescentes e as mães adolescentes têm cupom de desconto ali. Só que impulsionar isso através de vídeos intencionais. O cliente que vai vir um seguidor segmentado e vai lá consumir. E aí pode criar uma parceria estratégica com uma pessoa que é influenciadora. Massa. Se está percebendo que são mais adolescentes e mais mães de família, vai fazer o tipo de parceria com isso. Pessoas que atendem mães nos bairros ali. Para que atraia novos clientes que sejam público-alvo. E às vezes o influenciador, ele tem o Instagram ativo, mas não tem tanto seguidor. Mas o que importa é que ele seja referência e tenha poder de palavra. Maravilha, é isso aí, irmão. Show de bola, é isso aí. Top demais. Então a gente entendeu aqui um pouquinho que não adianta só postar, sem intenção, né? Sem intenção, sem estratégia por trás. E aí, dentro desse tema, a gente vai descendo aqui. Então, assim, o posicionamento ele é importante. E uma coisa interessante, o posicionamento errado, ele pode, em vez de alavancar aquela empresa, ele pode diminuir, manchar até a imagem da empresa, né? Um posicionamento errado. Perfeito. Tem essa questão também. E aí, dentro disso daí, ó, o que é que você acha de uma empresa pequena? Ela precisa aparecer, ela precisa estar no digital, uma empresa pequena, Claro. no dia de hoje? Todas Isso grandes estão, imagina as pequenas. Pois é, rapaz, assim, ó, Tem que dar uma forma de estar. eu costumo falar, né, conversando com alguns colegas, amigos e tal, rapaz, hoje em dia, irmão, Vou te dar um exemplo daqui a pouco. Assim que você finalizar, eu vou te dar um exemplo. Me lembro desse exemplo do pintor. do pintor, né?
Pronto. O que eu observo? Se você pegar hoje aquele cara, o Luciano Yang lá da Van, Sim. velho, o cara, ele cara é bilionário, pô. Perfeito. Ele não tinha que ficar fazendo videozinho e não sei o quê. Não, ele não tem necessidade disso. Mas por que ele faz isso? Perfeito. Porque ele quer o quê? Ser referência naquilo que ele faz, no negócio dele. Ou seja, eu entendo que a nossa marca, o nosso negócio é a nossa cara. Entendeu? As pessoas de fora precisam olhar pra gente e enxergar o que a gente comunica, que é a nossa empresa, o que a gente faz, o nosso negócio. E aí a gente pode pegar aqui vários profissionais. Pessoa que faz bolo, tem lanchonete, hamburgueria, o que tiver. Tem para tudo. E é isso. Até o público que não consome, por exemplo, vou dar um exemplo. Como é um pode digital movimento? Vamos supor que aquele público-alvo não consome muito tal rede. Sim. Mas existe alguém, uma esposa daquele público. A gente fez um mapeamento do perfil Olha aí que para um interessante. arquiteto que o público-alvo que ele queria atingir não consumia tanta rede, estava mais no e-mail, no WhatsApp. Mas a esposa daquele cara estava ali na rede consumindo. Então o foco era criar conteúdo para atingir a esposa, para que a esposa lembrasse e fizesse a ponte com o cara e gerasse essa necessidade. Isso então, outro exemplo prático, eu e você, por exemplo, você acredita que cresceu quantos por cento quando você intensificou essa estratégia do digital? Rapaz, muito, velho. Muito. Cresci Né? muito. Eu costumo falar lá na loja, é assim, eu tenho duas frentes hoje. Eu trabalho no físico e tenho o digital como uma veia que é onde eu estou investindo mais hoje. Mas, e aí o que foi que eu fiz? Eu consegui conectar uma coisa com a outra. Ou seja, hoje, no meu estabelecimento físico, na parte ali de iPhone, manutenção, essas coisas, basicamente ali 70% são clientes do digital. Perfeito. E Olha 30% é físico. Por Olha que quê? interessante. Porque eu intensifiquei o digital. Então, Perfeito. tipo assim, foi aquilo que eu te falei lá no início, né? Eu tenho uma métrica que eu faço, eu acompanho da loja física, que é o seguinte, ó. Todos os dias eu preciso aparecer para no mínimo 150 pessoas. Porque eu já fiz o seguinte, eu estudei, uma semana eu falei assim, ó, quando eu apareço para 150, eu faço uma venda. Então, isso é uma métrica. É uma Perfeito. métrica. Então, assim, todos os dias. Então, mas como é que eu vou fazer para aumentar isso? Aí eu vou criando novos conteúdos, estudando novas tendências, estratégias e vou sempre alimentando. Mas marcação, todos os cliente, dias eu falo. Outra coisa que eu achei importante no meu negócio foi nichar. Que eu falei. Hoje eu tenho uma frente do digital que é uma frente aberta, onde eu tenho produtos digitais, eu tenho um negócio que atende, né, vários nichos, mas a física eu nichei para iPhone. Então, manutenção, eu me comunico no físico ali só com o iPhone. Que eu entendi qual é o produto, meu produto-chave, né? Ali o core business, né? Que a galera geralmente fala, o meu negócio principal é aquilo. Então eu me posicionei dessa forma. E eu percebi isso também, por isso que é importante, né? A gente fala, eu negligenciei muito. E no meu Instagram teve uma transição, porque antes era aberto, hoje a gente continua a ter empresa de mídias visuais e vídeo para todos os ramos. Só que quando você vai no meu Jamingo, você vai ver que é muito mais nichado para empreendedor e empresário, porque eu percebi que era meu público-alvo, que eu fiz um estudo de brand, eu fiz parte de agências, entendi isso na prática, apliquei em mim. Eu não tiro, como você falou, a gente vem muito cliente do orgânico ainda, e a gente fecha formaturas, aniversário, casamento, que é com a equipe terceirizada, mas o que tem ali é para o empreendedor e empresário, porque isso intensifica também o seu digital, a sua estratégia ser mais validada e ser mais divulgada. Porque as pessoas vão se identificar pelo comportamento, pelo desejo, pela dor. E você consegue entender qual é o seu público específico, o que é que ele sente, o que é que ele se conecta e consegue criar estratégias melhores. Até tipo de associação em parceria, quando você sabe qual é o público que você quer atingir ali. E aí fica mais fácil. Isso aí é importante você falar do nicho, porque eu também teve um tempo que eu negligenciei. E aí eu falei, não, tem que ter 2, 3 Instagrams ali, porque cada um vai falar. Cada um fala de um negócio. Porque quando você acaba. É aquela coisa. É uma coisa que eu aprendi, que é uma frase clichê, que é assim, ó. Quem quer vender para todo mundo. Não vende para ninguém. É isso aí, mano. E tipo, ainda tem a questão da esteira de produtos, né? Como a gente vai transformar, que eu não entendia, que eu fui entender hoje. Transformar um modelo de negócio, se você falar com o mesmo de gente. Agora, com um público, com um nichado, você consegue vender produtos, serviços ali para o mesmo público e aumentar a sua linha, o seu LTV. Isso, LTV ali, justamente. Então vamos lá, velho. Vamos aqui seguindo aqui o nosso cronograma de perguntas. Agora vai começar as perguntas quentes, viu, velho? Tá preparado? Vamos nessa. Vamos lá, velho. Então é o seguinte, ó. O conteúdo, ele precisa ser educativo ou conteúdo focado direto na venda?
Depende. Tudo depende. Então diga aí, o conteúdo de venda e o conteúdo para educar. O conteúdo para educar, geralmente o pessoal fala sobre os níveis, a nível da pirâmide, né? Sim. Topo, meio e fim. Massa. Então, o conteúdo de educação geralmente é o conteúdo que você atrai as pessoas ali que estão com nível de consciência mais baixo e você pode transformar essa pessoa, mas você pode também gerar um Qualificando valor. ela. O conteúdo de educação gera valor. Quantas vezes eu e você, a gente já não se conectou com uma pessoa, já não seguiu porque a gente recebeu algum direcionamento ali. Pois é. Então, gera comunicação, gera conexão. Eu mesmo de Pablo Marçal, vou dar um exemplo aqui, Sim. é o polêmico. Mas ele gerou tanto valor de coisas que eu não sabia educativa que eu me conectei, comprei, indiquei. Olha E aí. primeiro, antes, olha só como é interessante. Ah, Antes de eu comprar dele, eu indiquei ele para tantas pessoas, ou seja, pessoas que eu indiquei compraram primeiro dele do que eu. Mas eu já comprei ideia. olha aí Então que o legal. educativo é muito bom porque você consegue gerar valor e não precisa ser aquela 5 dicas de não sei quem. Não precisa ser engessado. Pois Você é. pode criar algo personalizado. Massa. E o de venda. Legal. Porque o de venda tem que ter. Aí você vai transformar a ideia do calendário, é pegar o digital, a extensão do físico. Então o que é que você, pessoas do seu ramo fazem? Que Sim. tem uma coisa, você pode modelar empresas do seu Massa, ramo a gente ia que falar estão isso. com a presença digital e você modela, você pega o calendário. Se está fazendo oferta nas datas comemorativas, faça uma oferta, só que aí você não vai depender só do físico, você vai fazer um vídeo, Pois você é. vai mandar para os clientes, vai pedir para os clientes repostar, vai dar um BIM para o cliente que repostar aquela oferta. Legal. Ou seja, você mescla, mas também gera valor entre educação, conexão e venda, na verdade os três. Controle de conexão são valores, são estilo de vida, Isso. o dia a dia da sua empresa, você mostrar ali nas entrelinhas. Então, educação, conexão e venda. Deixa eu só pedir minha produção aqui. Você consegue um menorzinho também pra mim, produção? Eu tô... Consigo. O menor é o menor, tem que ter. o nosso... Só que a venda tem que acontecer sempre. A venda tem que sempre acontecer, porque Pois é. senão a pessoa fica ali sendo nutrida. Principalmente que a maioria das pessoas que podem estar vendo aqui não vivem 100% de um negócio digital no sentido de vender curso e Aquele papo que a gente bateu não antes, né? vendem curso, Isso mesmo. elas vão vender produto ou serviço. Então tem que ter oferta. É uma empresa, mas como é uma empresa que quer aumentar a intensidade, tem que ter interação. E eu posso interagir gerando valor, ensinando e conectando. Maravilha. Vou te dar um exemplo hoje da loja lá. Hoje mesmo eu fiz um Reels, né, no Instagram, que eu uso o meu canal hoje de conteúdo maior é o Instagram. Eu também. Eu gosto de trabalhar muito ali no Instagram. Então, tipo assim, a cada dia eu trabalho um tema diferente. Hoje, por exemplo, que é o que? Segunda-feira, eu coloquei lá uma curiosidade falando sobre... se você sabe o que é que tem dentro do seu iPhone? Então, tipo assim, eu fiz um massa videozinho esse. mostrando uma peça, que é o dock de carga, né? Que a gente bota para carregar aqui embaixo, mas não sabe o que é que tem atrás dele, por dentro. Sim. Então, eu abri o aparelho, mostrei cada detalhe, falei o que é o tap engine, o que é o vibracal, o que é o microfone. Então, aquilo ali é o quê? Estou trazendo conteúdo para o meu público que vai ajudar muito, né, ele a entender como é que é. Não é só, eu estou aqui, eu tenho um iPhone para vender, não é só isso. Sim. Educação é aquilo que você acabou de falar para a galera aí. E aí uma coisa que eu percebi diferente, todo vídeo a gente fazer uma chamada para ação. Se você CTA no se finalzinho você ali. tem esse problema, se você o vídeo ensinando, você faz uma chamada no CTA, porque às vezes a pessoa vai comentar ali e você já pode, se a pessoa comentar, toda interação é um pretexto para você se conectar. Se a pessoa clicou na enquete, você fez uma sequência de histórias, você passa por esse desafio, passo. Então se a pessoa confirmou, você já pode começar a conversa com ela, transforma de venda assim. Se depois que você mostrou o vídeo, você fez uma CTA, você realmente sabia desse assunto? Será que você precisa dessa manutenção? Preciso, marcou. Então é um pretexto para você se conectar. Olha aí. Então todo conteúdo pode ser um pretexto. Hoje eu faço CTA em todo conteúdo. Porque a interação que eu tiver ali, ou nos stories ali dos emóticos da enquete, ou no vídeo postado, eu tento transformar aquilo ali em uma venda. Tem a galera de casa, a galera que está acompanhando a gente falou alguns termos aqui, deixa só para galera, tem a galera que não sabe realmente o que é cada detalhe. Então, a gente falou do termo CTA, Call to Action, chamada para ação. Eu falo CPA, né? CPA, chamada para ação. É por aí. Pra brasileiro. O objetivo é esse mesmo. Então, a galera aí de casa, então, a gente está trazendo aqui algumas dicas práticas, né? Como a Sim. gente faz no dia a dia para atrair esses clientes. Então, vamos lá, seguindo a nossa linha, a gente falou um pouco sobre autoridade, você trouxe para a gente autoridade. Então, essa autoridade em ensino digital, ela é construída rapidamente ou tem um processo
para se construir? Você vê que eu tô pegando essas perguntas. Eu gostei. Eu tô apertando para você que eu já faço pergunta Depende. boa. Você viu, Rafa, que as respostas... Tem que soltar tudo aí. Mas é isso mesmo. Tem que porque, espremer cara, isso. Eu vou explicar porque depende. Se a pessoa quiser, ela consegue intensificar rápido. Porque existem as ferramentas hoje. Ela vai ter que injetar mais dinheiro, mais energia. Para ter essa autoridade. Essa ali. autoridade e estratégia, se ela já vier com a estratégia de vídeos virais também. Só que vamos falar pela maioria. A maioria não tem nada disso, então é construído. Isso. Existem princípios que não saem da natureza. A gente está na era da comunicação, é uma coisa que eu ia falar também. Massa. Você falou sobre por que é importante a pessoa ter hoje presença atencional. Há 100 anos atrás não era tão necessário porque as ferramentas não estavam se desenvolvidas. O marketing, quando eu fiz publicidade, né, estudei ali nas agências e estava estudando para aplicar em mim, mas já na intenção de nichar, o comportamento do consumidor da gente foi mudando, o comportamento do consumidor médio foi mudando e o marketing foi mudando, que era uma tendência. Então, antes não tinha nenhuma ferramenta, antes não tinha televisão, hoje tem. Antes a atenção maior era no jornal, depois foi para o rádio, depois foi para a televisão. Então, quanto mais o comportamento foi sendo aquecido, mais foi expandido. Então, se hoje está expandido, nosso comportamento está acostumado a ver coisas visuais, Sim. se existem ferramentas para criar, a gente tem que se adaptar a isso. E o visual é mais fácil. Hoje a maioria das pessoas assistem ou lê? Assistem. Então é muito mais fácil você comunicar e gerar um valor através da comunicação digital. Massa. Porque Legal. o comportamento mudou. Antes era um produto de extrema qualidade. Hoje não. Hoje é de conexão. Massa. Hoje, Maravilha. às vezes a pessoa se conecta com sua casa, com seus valores e ela escolhe o seu produto, a sua empresa, do que, como a gente estava conversando mais cedo. Sim. Escolhe o seu produto ou escolhe a sua empresa, nesse caso, porque ela conectou, porque ela sentiu o desejo e às vezes tem outra empresa que tem um produto com uma qualidade totalmente maior. Vou dar um exemplo muito meu na minha época. Sim. Um exemplo meu da época era que, por exemplo, eu não era o essencial fotógrafo, filmmaker, e Sim. mesmo quando eu estava agregando, mas eu fazia uma conexão, gerava valor, mandava de transmissão, fazia o marketing, Massa. era repostado, a galera ficava com desejo de passar. Essa mensagem que eu dei para vocês, eu comecei a dar mensagem, documentar, dando a mensagem, a galera ficava com desejo e fechava. Ou seja, por quê? Porque o que a gente vê ou ouve pode gerar um desejo ou repulsa. Aí você vai escolher que a pessoa sinta o desejo, né? Maravilha. Eu vou te dar um exemplo que, assim, eu vejo o seu Instagram, cara. Eu acompanho. Eu Sim. gosto Eu ali. tô olhando para a câmera certa aí, é a branca ou a... A do corte É a do é corte é essa, essa, cara. aqui essas duas. Olha Aqui, pra lá. quando você for cortar, você pode falar com essa aqui que Massa. vai bater certo. Coisa boa. Então vamos lá. Velho, eu acompanho o seu Instagram. E aí, tipo, pouco uma coisa que me conecta bastante é os stories que você coloca dos clientes fazendo as fotografias ali, velho. Sim, sim. Olha como é importante isso que você faz. Por quê? Eu preciso de um serviço daquele, mas não é agora. Sim. Porque eu tinha minha esposa, tem um programa, precisa, lembra que eu falei com você da fotografia Sim, e tal? sim, sim. Mas de tanto você postar ali, Sim. eu já senti aquela necessidade. Olha Mas só. não era o meu momento ainda. Olha Mas só. o momento vai chegar. Ou seja, pela essa frequência, então eu gosto de ver até os bastidores. Aí você pensa assim, pô, porque Pereira olha o meu Instagram. Bastidor é conexão. Conexão. Porque eu já vejo minha esposa sentada naquela cadeira, Pô, fazendo aquela foto. Você vê que eu vou caramba. profundo. Eu vou profundo. Então, assim, essa é a importância do marketing A digital. importância. É você transmitir aquilo, Uhum. né? Rapaz, ó, se a gente vacilar aqui, velho, a gente vai conversar até Muita umas coisa. 2 horas. E eu vou dizer, 45 minutos já. O nosso Ó. foco hoje foi posicionamento e marketing digital. Mas, Sim. velho, a gente tem tanto assunto Muita aqui coisa, pra né? falar que a gente tem que Caramba. fazer vários episódios. Mas, enfim, dentro disso, focado aí no posicionamento, a autoridade ali, essa estratégia que você faz de trazer ali um pouco dos bastidores, né? De mostrar. Ali é como se você tá transmitindo para a pessoa que está do outro lado uma forma que, como se a pessoa vai ficar daquele jeito ali também. Então, quando por isso eu vi a foto da moça, eu lembro assim uma imagem rápida, mas uma foto da moça com a roupa social na cadeira, Sim, sim, eu você imaginou. transmiti minha esposa para aquele ambiente E ali, se eu irmão. ficar mostrando, se você, tipo assim, ficar mostrando como eu ficar vendo muito ali, você vê que eu falei que ia precisar trocar a minha bateria. Isso. Eu lembrei já da sua empresa. Olha aí. E eu precisava trocar esse celular. Lembrei da sua empresa porque eu fui consumindo você ali. É a mesma Isso, coisa. justamente. Como eu defini falar só de iPhone, você lembrou, poxa, eu preciso trocar uma bateria, vou falar com o Pereira. Preciso trocar um iPhone, vou E falar é com o um Pereira. tabu também que você falou importante, porque nem sempre a pessoa que chega ali ela vai comprar de cara. Isso. Mas se vocês forem, ele falou de constância, né? Sim. Se vocês forem constantes, aquilo vai gerar um valor. E aí é o nível, a pirâmide dos clientes. Existem acho que são uns 80%, os 5% que está disposto a comprar
Sim. Eu esqueci a porcentagem, mas na pirâmide, sempre do seu público-alvo naquele mês, existe uma porcentagem de pessoas dispostas a comprar, existe uma porcentagem de pessoas que precisam de um empurrão, e aí entra a importância do digital específico. Existe uma porcentagem de pessoas que têm um problema, mas precisam ser aquecidas e treinadas. Aí existe os conteúdos educativos. E quando você mostra conexão, quando você mostra direcionamento, as pessoas que estão no meio ali da porcentagem do nível de consciência, elas vão se sentir no desejo e uma hora compram. Então você está plantando ali. Só que você está plantando num terreno que você não precisa de muito investimento. Isso. Você não precisa ter uma estrutura, uma mega estrutura, não precisa ter diversas lojas e diversas franquias para gerar isso daí. E a barreira é muito menor. Pois é, maravilha, velho. Rapaz, é muita coisa boa, viu? Vamos lá, Jamin. Então aqui, falando que a gente está seguindo aqui uma linha bacana, uma linha cronológica aqui do marketing digital, né? E a gente falou de autoridade, a gente falou de brand, né? Falou também essa questão de posicionamento. E aí dentro desse meio aí, a gente falou de um ponto aqui que você começou a falar, mas aí já estava na sequência aqui para falar, a gente vai falar agora. Sim. Que é a questão de, por exemplo, o cara está começando no marketing digital. Poxa, mas eu preciso inventar o meu negócio, minha forma de me comunicar, ou eu posso modelar isso? Ou eu posso, que nos termos técnicos aí da galera de faculdade e tal, ele chama esqueci o nome agora, mas é o... Fugiu, mas é modelagem, né? Modelagem. Né? Então, assim, o que é que você... É isso, é reinventar a roda, ou eu posso olhar para um concorrente meu, ou alguém do mesmo nicho, e fazer algo, né, parecido, ou seja, as melhores práticas, né? Ver o que é que tá dando certo e modelar e fazer no meu também. Isso é interessante a pessoa fazer dessa forma. O que é que você entende, o que é que você fala pra gente disso daí? Os dois. Os dois. Viu, produção, como é a resposta dele? É polêmica, né? Porque assim, ó. Mande aí. No início a pessoa não vai ter. No início a pessoa não vai saber direito a sua autenticidade, principalmente se não investir no direcionamento da mentoria, eu venho no meu peixe, principalmente se você não tiver uma assessoria. Sim. Porque a ideia da assessoria da mentoria é abrir a mente logo para criar. Só que mesmo assim, mesmo a gente abrir a mente criando um posicionamento autêntico, a gente vai modelar o que já está feito. Sim. Então é sempre bom modelar o que já está feito, não precisa reinventar a roda. Só quem criou as coisas da base foi Deus mesmo. O restante foi tudo modelado e adaptado. Já modelar, adaptar para a linguagem, aí tem a linguagem. Por quê? Porque eu posso ter um jeito igual ao seu, mas eu tenho história diferente. Posso ter um negócio igual ao seu, mas a história é diferente. Então a gente vai modelar, que a forma mais rápida de ter resultado é modelando, só que a forma é diferente. Aí você tem o jeito de falar, tem a personalidade da pessoa, tem a sua história, tem um bairro, tem um público-alvo, que pode ser um negócio, o mesmo negócio, mas às vezes o público-alvo daquele negócio é diferente. Vou dar um exemplo de pessoas que têm um negócio de manutenção, mas um foca mais na linha de iPhone e outro foca na linha geral. Se tem um que deu certo e expandiu na linha geral, a comunicação vai ser diferente, mas ali você pode modelar. Então o caminho mais rápido é sempre modelar o que está dando certo, mas adaptar para a sua linguagem de autenticidade, porque aí vai trazer a linguagem de autenticidade sua. E uma coisa que eu também esqueci de falar, lembrei agora. Se você não é o sócio ou sócia que gosta de aparecer, não fique preso a isso, porque eu vou dar um exemplo. Nem sempre você precisa aparecer na marca. Existem diversas empresas que precisa ter rosto, mas tem sócios que não aparecem. Vou dar um exemplo, a Wepink. A cara da Wepink é a sócia Virgínia, mas por trás tem mais 3 sócios ali que não aparecem. Só que ela é a sócia, mas ela poderia não ser a sócia, ela poderia ser influencer ou a cliente, o tipo de cliente que aparece. Às vezes você tem um negócio que não necessita 100% você aparecer, é bom, mas tem que ter alguém que apareça, que pode ser o público-alvo, o cliente ou parceiro. No meu caso, Geninha é a sócia do projeto, só que ela não aparece. Eu sou a influência da marca. Olha aí. Toda empresa hoje no digital tem que ter uma influência de marca. No seu caso, você é a influência da marca. Você pode expandir para diversas filiais, você que está aparecendo. Você tem sua esposa que também aparece ali, mas nesse caso quem aparece mais é você. Então futuramente você vai continuar aparecendo e quem tem que aparecer tem que ser uma pessoa que tenha personalidade que nem você, para manter a comunicação do negócio. Então a personalidade que aparece e que fica marcada, se futuramente tiver mais pessoas, tem que ter pessoas parecidas com a personalidade ali. Se é mais técnico, mas por exemplo, no lugar de a maioria dos médicos e advogados, falo pela maioria, hoje tem diversos, mas que são um termo mais técnico, mais rápido. Se for pessoas que vão aparecer no lugar daquele advogado, que ele vai continuar aparecendo, tem que ser pessoas que tenham a mesma personalidade, porque o público vai se acostumar com isso. É igual a Thiago Nigro, a gente sabe que Thiago Nigro tem uma personalidade. Se futuramente Thiago Nigro colocar outra pessoa para aparecer em paralelo aí, tem que ter uma personalidade parecida com a dele. Não pode ter uma personalidade
Thiago Nigro para Marçal, totalmente diferente. Sim, Porque vai desconectar ali. sim. Então, o que a gente planta, a gente colhe e o público também atrai essa energia. Para vocês entenderem isso aí. Maravilha, top demais, irmão. Isso aí, Maravilha. isso aí. Então a gente falou um pouco aqui, sendo que a marca é uma construção, né? Construção. Construção Sempre de marca. construção. Eu gosto de falar um pouco de marca, porque marca é lembrança, né? É, Então, tipo assim, Marca, a né? gente, isso, marca é lembrança. Então, o bacana é isso. Quando você, que, né, todo mundo tem uma marca, tem uma empresa, um negócio, um empreendedor, ele carrega uma mensagem, né? E a marca é Verdade. justamente isso. Então, a gente precisa entender como construir essa mensagem para que ela realmente passe ali aquela nossa verdade que a gente fala. E você falou uma coisa interessante, assim, para empreendedor, por exemplo, advogado mesmo. Poxa, eu acho assim que hoje, se o profissional advogado, né, ele quer realmente, né, vender o seu serviço ali, né, ele precisa se posicionar no digital, né? De fato. Não só advogado, mas como vários outros, Diversas outras áreas, esteticista que eu estou vendo aqui. Sim, a galera que está acompanhando ao vivo aí, tem muita gente aí ao vivo acompanhando e já sabendo Cabeleireira, aí. várias que eu estou vendo aqui na live. Justamente. Então a galera precisa entender o seguinte, que é importantíssimo, e o ano 2026 é um ano que vai precisar muito mais De disso, fato. de presença, de conteúdo, né, de posicionamento. Imposto alto. Imposto Custo do lead do tráfego alto e tal. altíssimo. Justamente. A galera que a gente nem deu tempo dessa live de falar de tráfego pago, tráfego direto, tráfego Depois a gente orgânico. pode marcar um só de as múltiplas formas de tráfego. Isso Aí aí. eu vou falar de diversas formas que não depende só do Facebook. Olha aí, tá vendo aí? Ou seja, a gente vai precisar falar disso, sabe por quê? Porque vai ficar mais caro, então a gente precisa A saber gente os vai outros falar estratégias. canais comerciais de venda. Olha aí, pronto. Produção, já anota aí, Segundo aí. acompanha aí que a próxima já Múltiplos canais de múltiplos venda. canais Vou de falar venda. um massa que eu tenho aqui. Olha aí, deixa essa aí na carta da manga, né? Vamos lá, vamos seguir aqui, galera. Então é o seguinte, ó. A gente falou de muita coisa boa aqui já, velho. Então, bênção, assim, glória a Deus. vamos ali, já estamos aqui pertinho do final. Mas, antes de a gente finalizar, eu ainda quero falar o seguinte. Quais são os erros que no digital que pode destruir uma marca, que pode destruir uma imagem, né? Quais são os erros, assim, que você consegue enxergar para o cara não fazer, né? Para que ele Você não... dessa. Eu falo você, velho. Você dessa. Eu não fico só naquelas convencionais, não. Eu vou no contratempo. Um erro, vou ser de logo direto. Um erro é você querer fazer associações com todo mundo. Olha aí. Porque, por exemplo, eu já fiz associações com diversas pessoas que eu não tive resultado. Teve gente que se frustrou porque fez parceria com aquele blogueiro, Sim. porque não sabe estudar de público-alvo, Olha não aí. entende do seu público. Isso. Então, de fato, tudo que você vive É o tal do flopar, né? Flopou. Não deu certo. Um outro erro, pensar que você tem que ficar o tempo todo ali postando o tempo inteiro. Eu tenho esse perfil porque eu gosto de comunicar e ensinar, mas hoje, principalmente com a inteligência artificial, pode ser treinado. Aí eu vou dar um exemplo muito bom que eu dou para os meus mentorados no mapa de conteúdo infinito e intencional. Maravilha. A gente entende o perfil da empresa, faz ali o debrief, estuda todo tipo de conteúdo e preenche. Top. Então a ideia é você ser intencional, saber o que é que eu vou postar hoje. Tem uma rotina do que eu vou postar todos os dias, mas nem todos os dias precisa ser postado todo dia, aquilo do dia. Você pode tirar um dia na semana, se programar, ou seja, se programe. Se para você não dá para postar aquilo ali todo dia, você vai tirar uma vez, 2 vezes por mês e vai gravar. Só que você sabe que aquilo ali não é bacana fazer só. Vou dar um exemplo. Então você vai chamar pessoas para te dar o suporte, pessoas que sabem mexer com isso e que não precisa ser uma agência ou um meio especializado, não. É uma pessoa que é dedicada, que você sabe que você conhece. Sempre tem aquela pessoa que é dedicada, que conhece, que sabe mexer com internet, sabe mexer com celular, com digital, para ajudar a gravar. Segundo, entender sobre os tipos de conteúdo do comportamento do público-alvo, para não ficar passando coisas aleatórias. Por exemplo, as pessoas e clientes que têm um ramo totalmente diferente ficam postando trends e dancinhas. São 3 inimigos em comum da minha audiência, do meu público-alvo. Os influencers de besteira, Sim. a ambiência destruidora, porque tem gente que deixa de se posicionar presencialmente por ficar ouvindo ladainha, ficar ouvindo julgamento, ficar ouvindo, não faço não, isso não vai dar certo não e tal. Então, Sim. o ambiente ali que não impulsiona, você deixa de investir numa campanha, deixa de investir num evento, até online. Aí o digital tem imersões que eram só presenciais, hoje tem online que eu paguei R$47,97 e ganhei muito. Deixa de investir na imersão, num curso que você pode ganhar. Se você não gosta de assistir curso gravado, vá para um ao vivo, Sim. vá para um presencial, porque tá no ambiente destruidor. Os influências de besteira e o medo do julgamento alheio. O medo do julgamento alheio. A médio e longo prazo, as pessoas que vão te amar vão gostar de você porque pelo que você é. As pessoas que vão estar com você vão ajudar você a pagar suas contas. O restante não vai ajudar.
Então, tipo assim, não tenha medo do julgamento alheio, necessidade de aprovação. Porque você tem que postar. Às vezes tem gente que um inimigo comum que impede de fato o meu cliente-alvo de alavancar e de querer ser mais, ter mais autoridade no digital, é porque fica com medo do julgamento alheio de pessoas, o que é que vão falar de mim. Médio e longo prazo vai estar acontecendo, no final o seu projeto, pelo que você faz, pela sua família e sua empresa crescendo. Olha Isso aí. vai ajudar, só te dar benefício. Então, o que a pessoa estiver julgando, lê-se Não e vai executando. Então, não pensar. Outro erro também é não querer tudo perfeito. Eu dei um exemplo ali sobre, eu estava conversando com o Rafael aqui sobre arrumar. A gente chega para arrumar um ambiente que está todo desorganizado, a gente quer aquilo de cara. Eu quero logo de cara o ambiente arrumado, mas não dá para estar o ambiente arrumado logo rápido sem estar desorganizado. Ou seja, não queira ser tipo assim, a empresa hard que tem a melhor estratégia, que investe nos melhores marketing, que investe nos melhores vídeos para aparecer tudo alinhadinho, bonitinho. Se você nem fez o básico, quer ter constância, quer estudar sobre o seu público, que é fazer as primeiras vendas no direct ali, quer postar a campanha do jeito que tá, quer pelo menos se programar para gravar, se não consegue gravar conteúdos. Então, tipo assim, não queira tudo certo, porque a vida não é assim. Pois é. A vida não é, você vai entregar o seu melhor, mas não queira 100% as coisas do jeito alinhadinho, porque não existe isso. A vida não é assim. A linha do coração, ela tem que estar assim. Né? Às vezes ela tá lá, às vezes ela tá cá, e ela tem que estar assim. É a instabilidade. Então no digital também é assim. Você vai me ver, você é consciente, eu sou consciente, mas nem sempre a gente posta intencional direto, Pois é. porque não dá. Mas a gente pode se programar. Aí para isso existe os investimentos nos vídeos, nas fotos, nas cópias, no roteiro do ChatGPT, na intenção, nos estudos, porque você pode se programar e postar. Hoje tem ferramenta de programar post, hoje tem rascunhos históricos que pode deixar programado, hoje tem as cópias que você pode criar na inteligência artificial, tem as imagens que você comunica, não só com vídeo, mas com imagem. Então hoje não tem desculpa. Não tem desculpa para fazer conteúdo, é verdade. Deu pra... Deu sim, pô, show de bola. Mas é que eu tô aprendendo muito aqui, velho. Tá virando quase uma mentoria aqui. É isso aí, velho. Mas maravilha, irmão, maravilha. A gente vai aqui já próximo do finalzinho, né? Estamos aqui já finalizando o nosso cronograma. Então vamos lá, muita coisa boa, é muito conteúdo. Isso é como eu falei, se deixar, a gente tem assunto até, se vacilar até demais. Vai ser canais, estratégia comercial. Olha aí, já surgiu um tema aqui nesse bate-papo, tá indo maravilha. Você não depender só do Instagram para vender. É isso aí. Agora, irmão, vamos assim tocar num ponto, né? Sim. Aí mais profundo aí pro final, né? Eu preciso assim que você deixe uma mensagem para essa galera que tá aqui hoje acompanhando o nosso podcast, Perfeito. né? E tá aí querendo entrar no digital, mas não entrou ainda, né? Então, assim, deixa aquela mensagem. E aí, no nosso bate-papo, no nosso briefing ali, você falou de um ponto interessante, né? Que é essa reflexão sobre mudança de mentalidade, tá? Traga um pouco disso pra gente, né? Suas experiências com Deus, aquilo que você, tipo, o seu destravar, né? Eu vou falar agora, assim, um pouco da minha percepção, tá? Eu olho pra você hoje, cara, como um cara que enxerga o futuro, né? Um cara muito parecido comigo, então, por isso que a gente se conectou. Então, tipo assim, a gente tá vivendo um processo agora, mas parece que quem olha pra gente já vê a gente lá na frente. É isso aí. Então, isso é um negócio interessante. Quem tá acompanhando aqui, pode ser que até não entenda, Sim, mas um empreendedor entende o outro. É verdade, ainda Tipo mais assim, se tem o mesmo tipo de mentalidade e visão. Então, tipo assim, a gente tá em uma visão que a gente, quando olha um pro outro, você já consegue ver o cara um pouco mais na frente. É verdade. Então, isso é legal. Então, e isso é um destravar de mente para muita gente que tá aí do outro lado, que não pegou essa chave ainda. Às vezes o cara é bom pra caramba no que faz. Sim. Eu conheço, velho, eu conheço advogados, eu conheço, sabe, empreendedores que são muito bons no que fazem, mas tem muitas vezes crenças limitantes que impedem ele a destravar, a aparecer, a falar. E, velho, para quem tem um negócio hoje, empreendedor, qualquer negócio, a pessoa que mais sabe do negócio dele é ele mesmo, e o cara não bota para fora isso. Não usa a internet, a ferramenta, como uma ferramenta de expansão, né? Tudo aquilo que a gente falou aqui. Então, a galera precisa entender isso. 2026 está aí. Esse é o momento, por isso que o tema do nosso programa é o digital é agora. Agora já. Para quem quer, porque aquele cara que não quer vai perder espaço para aquele outro que vai aparecer e vai chegar, né? O boom da internet deixou muita gente grande, né? Deixou muitos negócios cresceram. Por quê? Porque o cara entendeu o game. Sim. Entendeu o game, que o game é comunicar.
A venda não é só chegar ali, não é isso. Foco na estratégia. Foco na estratégia. E uma coisa que você falou interessantíssima, velho. Eu também destravei. Investir em conhecimento. Conhecimento. Por que eu uso o digital hoje como uma ferramenta boa para o meu negócio e para aquelas pessoas que me acompanham? Porque, velho, o digital permite isso, permite você conseguir atalhos. Uhum. Então, tipo assim, Acelera. Eu comecei a botar uma loja de iPhone. Então, eu olho pro cara que está no meu lado, que tem 15 anos na minha frente. Eu comecei agora. Velho, se ele tem 15 anos na minha frente, esse cara sabe buracos que eu vou cair, e ele já caiu e passou. Então, se esse cara tem um conteúdo, ele vende para mim uma mentoria, ele vende para mim um curso, alguma coisa, é importante para mim eu comprar esse cara. Por quê? Porque no meu negócio. Sim. Por quê? Porque, velho, o que eu entendo, né, de empreendedorismo é o seguinte: é melhor você saber o que não fazer do que você saber o que fazer. Por quê? Porque um erro no empreendedorismo... Você tocou um ponto muito bom. Um erro no empreendedorismo, ele pode te jogar no buraco que você não vai sair mais. Mas ele tem um cara que está do lado que caiu nesse buraco e passou. Então ele sabe desse buraco e fala assim, ó, não vá por aqui não, porque aqui é um BO que você vai cair, você pode se atrapalhar. Então pule esse buraco. Vá por aqui. Isso é o digital que a gente faz hoje. A gente ensina a pessoas, mentorias, né, e cursos digitais ali para pessoas a saírem do lugar que a gente estava e ir para o lugar que a gente está indo. Perfeito, perfeito. E tem muitas pessoas boas, né? Tem. Apesar dessa crença negativa e tal, tem muitas pessoas boas. Essa falou uma coisa importante. Não adianta nada a gente dar técnicas aqui se a pessoa estiver travada e ainda tiver um dos inimigos incomuns que impede o meu público-alvo de chegar onde eu quero que ele chegue, que é ter mais autoridade, vender mais e intensificar esse trabalho digital, é de fato o ambiente destruidor. Ambiência destruidora. O que é uma ambiência? É um ambiente que traz uma cultura de valores, de conhecimentos que destrói. Então, por exemplo, se você não se abre para investir em pessoas, se você não se abre, o digital é uma porta, como você falou. Você pode estar ali para poder conectar com uma pessoa que você se sentiu mais conectada e investir em algo para abrir sua mente. Massa. Eu, por muito tempo, eu sei o que eu sei hoje porque eu soube aproveitar as oportunidades. Eu orei muito a Deus. E a forma de Deus conectar com a gente é através de pessoas. Ele conecta através de contato com você mesmo, né? Ame ao Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças. Mostra o coração com você mesmo. E ele se manifesta a gente através de movimentos e pessoas. E aí é importante que eu já vou para a palavra, na linha cronológica do espiritual, Deus ele não quer ninguém parado. Então ele sempre vai promover encontros. As transformações vêm através de encontros. Olha aí. E aí o digital, ele promove encontros como esse aqui, que eu conheci e fortaleci o relacionamento com o Pereira antes do presencial. Então vocês estão vendo na prática o que pode acontecer com vocês. É uma amizade que vocês vão ter, que eu tive hoje. São clientes que podem se conectar com vocês, só que isso tudo vai primeiro do querer, da perseverança, né? Em Provérbios 25, 15 tem lá, da paciência conversar as autoridades, aí a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. E depois eu fui entender o que é perseverança, é a questão da persistência, que é o ato físico, Sim. mas a esperança, que é o ato emocional. Se você só persiste fisicamente, mas não alimenta sua mente com coisas boas, você uma hora vai desistir. Como eu já desanimei no caminho. Mas se você só alimenta sua mente com coisas boas, com fé, mas não persiste no físico, você também uma hora está fadada a desistir. Então tem que ter a perseverança, a persistência física, mas a esperança, que é emocional. Maravilha. E aí, com pessoas específicas do seu lado, se impulsionando, com o seu time, com pessoas que você vai se conectar, que você vai buscar, você vai poder ter esse impulsionamento para isso. É como você falou, eu não sabia sobre modelo de negócio, eu fui aprendendo com o tempo, com essas ambiências, com um vídeo que eu fui, com um evento que eu fui chamado. Uma das estratégias que eu aprendi muito sobre marketing e venda e conseguir vender mais, conseguir melhorar minha autoridade, foi por conta de um convite que eu aceitei de umas pessoas na época do Facebook. Olha aí. De uma agência que me prospectou na época do Facebook para colar com eles que eles estavam iniciando. Só que eu já tinha pedido algo a Deus. Olha só como Deus faz. E eu queria, na minha carne, na minha vontade, eu queria não. Porque a proposta financeiramente era ruim. Mas me deu lucros exorbitantes, que lá na frente o cara deixou para da agência e os clientes que a gente conquistou junto, ficou tudo para mim. Olha aí. E eu sou um grato, honrado a ele até hoje, Iago, honro ele aqui, né? Sim, Que a gente precisa honrar, sempre falo com ele. sempre. Porque eu aprendi muita coisa. Conheci muitas pessoas que estão comigo até hoje, que eu não imaginava, só que eu já, na verdade, imaginava na cabeça, mas não sabia.
Então, a forma de Deus conectar com você são pessoas e Deus não mudou isso. Só que Ele também se adapta. Então, hoje, a alavancagem do seu negócio, da sua vida, não só você gerando para as pessoas, mas abrir a percepção para se conectar com a pessoa ali pelo digital. Pode vir pelo digital. Maravilha. Porque assim como coisas boas são multiplicadas, coisas ruins também. Verdade. Né? Mas eu tenho, de fato, experiências práticas, amizades que eu cresci, que eu tenho até hoje, e que eu cresci profissionalmente porque eu me conectei pelo digital e foi uma resposta de oração ali. Olha aí que maravilha, que bênção, viu? É isso aí, velho. Pra gente foi muito bom esse momento aqui, tá? É fantástico, muito conteúdo, né? É importante aí. Uma live assim realmente que foi fantástica, tá sendo ainda. E aí, Jamin, o seguinte, um detalhe, a gente bateu um papo ali, você falou sobre uma experiência, uma questão até de uma marca, de uma tatuagem, alguma coisa que você fez de tatuagem, tá? Que você queria deixar pra gente como uma reflexão. Então joga pra gente aí, pra gente poder fechar com chave de ouro, né? Vamos depois da sua fala, Sim. a gente vai estar fazendo aqui a questão dos patrocinadores, tá? Vamos falar dos nossos patrocinadores, vamos falar também de um pouco dos serviços de Jamin. A gente quer, nossa audiência quer conhecer o que é que você vende, o que é que você faz. A gente vai conectar aqui as empresas, então assim, é importante o que você faz. Inclusive eu quero o seu serviço já. Minha esposa precisa fazer, alô Del, de cara com Del. Já vai fazer as fotos com o Jamin, tá certo? Então você vai falar um pouco desse momento seu, que foi uma virada de chave, que é interessante isso daí, você falar pra gente. Na sequência, vamos agradecer os patrocinadores e deixa o seu peixe aí pra gente poder conhecer. Vamos nessa. Eu já passei por diversas crises, né? Crise de identidade, crise de depressão, ansiedade e identidade. A pior foi de identidade. Porque a questão que a gente falou sobre o ambiente, sobre pessoas, eu sempre fui um cara que eu tenho uma energia além do normal, e aí eu não sabia direcionar e organizar. Eu tenho um TDAH, são 3 tipos de TDAH, o déficit de atenção, o hiperativo mental e físico e o meio termo. Eu tenho a hiperatividade, então pelo excesso de pensamento, pelo excesso de energia, se eu não controlar, eu tendo a acelerar. Mas eu disse que eu não ia depender de remédios físicos, eu não ia depender de remédio porque eu creio numa cura natural. Sim. Não quer dizer que essa cura natural venha ficar parado, não. Eu tenho que ter hábitos. E aí, o que me ajudou a vencer, de fato, a vencer essas crises, eu já desisti de... Não sabia, e o conhecimento me ajudou. Mais uma vez, muita coisa do digital que eu conectei, muitas pessoas que eu acompanhei me ajudaram a me entender melhor. Olha aí, Sim. o conhecimento que está lá no YouTube gratuito, porque a gente está falando de expandir sua empresa, mas pode abrir sua mente. Esse conhecimento me abriu minha mente para eu poder investir, me conectar com pessoas que eu já estava desconectado. Um conhecimento que estava lá. Um conhecimento, eu acompanhando pessoas no YouTube e comprando curso, me ajudou a me relacionar mais com Deus e entender. E é nesse meu tempo que eu tinha quebrado alguns projetos, eu tinha feito associações que, de fato, as sociedades que não foram para frente naquela época, eu estava com expectativa alta e foi em 2019 que eu trabalhei imensamente com a expectativa de juntar mais dinheiro e consumir menos. Eu prometi a minha esposa, que é eu e a minha esposa hoje, que a gente ia morar no início de 2020, não sabia que ia ter pandemia nem nada. Sim. Então ali eu tive de 2019 para 2020, no final de 2019 para 2020, minha mente estava muito desgastada porque eu trabalhei imensamente focado ali, fiz associações, fui fazendo e não sabendo sobre perfil comportamental, sobre temperamento também, e aí eu fui atropelando e o TDAH e tal, e depois eu tive um estafa mental. Mas foi nesse momento aí que eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei de reflexões. Eu aprendi esse valor dentro de casa, de buscar reflexão, de buscar exercícios físicos, de buscar trabalhar o emocional, né? Eu aprendi isso dentro de casa, então foi nesse momento que eu me fortaleci mais ainda. E é mais uma vez através do conhecimento, com um conhecimento que me ajudou muito, e eu estava muito pautado nas funções sobre o TI. E aí eu fui me mergulhar na minha identidade. Foi aí que eu conheci diversas pessoas, Thiago Brunet, Pablo Marçal, eu fiz imersões de Wendel Carvalho, de Paulo Vieira, comprei muitos livros, me fortaleci emocionalmente, fortaleci. Aí foi a época da pandemia que eu fortaleci os conhecimentos com eles através da pandemia, fortaleci minha identidade, e aí depois eu falei, eu preciso passar essa mensagem para todas as pessoas, né? Que nós não somos as funções. Por exemplo, eu estou a função hoje de empresário, de gestor, de mentor, de fotógrafo, mas eu não sou a função, eu estou. Isso foi o mundo que criou. A gente tem habilidades naturais que a gente usa em várias funções. Eu tenho habilidade de comunicação e criatividade que eu uso em diversas funções hoje. Essa habilidade natural é só para dar um direcionamento das áreas que você tem que perseverar, né? Mas nós somos o que não muda. E aí, depois dessa experiência toda, eu tatuei o que eu sou Aruti, não é Naruto, né? Eu sou Aruti.
O Arut significa o A é amor, Hum. porque para quem acredita, né, no espiritualidade, independente de religião, o Deus é amor e ele manifesta o amor. E o amor não é só aquela questão de Hollywood. O amor é sacrifício, é renúncia. E a gente exerce o amor da infância até a morte. Sim. Porque a gente exerce atos de amor e a gente pode alimentar aquilo. Então, de fato, eu sou amor. O R é riqueza, porque por trás de serviços e produtos existem pessoas. Então, nós somos a maior riqueza dessa terra. Que vem Nosso através Deus da é mente. rico, né? Nosso Deus é rico, ele deu habilidades, ele deu funções. Abundante. Né? E a gente vem da natureza, a natureza é rica, tudo isso daqui que vem da natureza, e o ser humano pega isso e constrói, cria o que? Cria ideias para servir outro ser humano. Então, na verdade, o dinheiro não é riqueza, são pessoas que são a riqueza. Sim. Essa movimentação que veio hoje veio através do escambo, pessoas servindo outras pessoas. Então, a riqueza é eu e é você. O é unidade e interconexão, por exemplo. Eu só estou falando aqui porque eu estou conectado com você, eu estou conectado com o meu coração, com o pulmão. Coisas se movimentaram para eu poder falar aqui. A gente esse podcast só vai ser multiplicado porque já tem a conexão com a internet. Meu coração está bobeando. Então, nós somos interconexão. O que eu faço de bem e de ruim, ele vai conectar, vai reverberar para um ecossistema. Então, nós somos interconexão. E eu entendendo isso, eu consigo ver melhor. Viu? E transbordo. Porque a gente não só abençoa pessoas através de dinheiro, a gente abençoa através de conhecimento, a gente abençoa através de atos. E isso a gente pode exercer independente de funções. E eu estava me regrado naquele momento que eu passei por aqui de identidade, porque eu estava muito regado na função que eu perdi. Na sociedade que eu tinha perdido e tinha quebrado. E Deus falou, mas o seu valor não está só na função. Olha Seu aí. valor está em quem você é. E que quando você tem pautado o seu valor em quem você é, você consegue se reestruturar. E aí tem gente que distrata outras pessoas através de funções também. Mas nós não somos as funções. As funções são só transitórias, mas a gente é o que não muda. E a gente pode exercer isso aqui da infância até a morte. Que legal. Esses atributos aqui. Maravilha, velho. Pô, massa. Bom saber, Maravilha, conhecer vamos isso aí. nessa. Show de bola, viu? É isso aí, galera. Então vai pegando a visão aí. Você vê que muitas dicas foram passadas aqui. Tá? Então a gente, para finalizar, nós já estamos aqui no horário, já estouramos o nosso horário, mas é como eu falei. Por esse motivo de muita coisa boa, a gente vai longe. Para finalizar, Jamin, fala um pouco, o seu arroba do Instagram é como mesmo? Meu arroba é JAMIM Góes. Góes com 2 I. Jamin Góes. Jamin Góes. Maravilha. Jamin Góes. Para quem quer conhecer aí o trabalho desse cara fantástico, segue o Instagram dele e fala um pouco dos seus serviços. O que é que você vende, o que é que você entrega de projeto, o que é que você entrega para a galera, qual é o seu público, quem é que você quer atender, fala pra gente. Eu tenho 3 hoje projetos, né, que é a mentoria para profissionais liberais, prestadores de serviço para aumentar a autoridade e as vendas através do estudo de marca, e a gente usa o digital para acelerar, mas não se regra só o digital. Eu tenho uma assessoria porque tem clientes que eles não têm tanto tempo de fazer a mentoria, então eles entram na assessoria de marketing que a gente faz tudo isso e faz os serviços de... Só uma dúvida, essa mentoria é para marketing digital, focada em marketing digital? Não, a assessoria empresarial para que a pessoa possa destravar as vendas dela e a autoridade. O digital é uma fonte. Um canal, é um canal. Isso aí. Mas eu pego toda a experiência que eu tive de vendas, de comercial, a gente pega o CRM, Maravilha. estratégia de parcerias, associações. Por exemplo, eu faço muitas vendas high ticket com parcerias de high ticket que eu digo de 2.000, 3.000 para formatura. As 2 escolas que a gente fechou esse ano não foi pelo digital. Foi parcerias que a gente tem de indicação. Sim. É um canal digital, é um canal. Mas eu intensifiquei isso pelo digital, mas não veio pelo digital, veio de parceria que eu tenho de Já tinha indicação no físico, com clientes. intensificou no digital e fechou Então, vendo. são estratégias para que o empreendedor profissional liberal, prestador de serviço, principalmente empresas que vendem serviço, porque é meu lugar de fala, eu cresci com serviço. Maravilha. Tem produtos, tem, mas todos vocês que vendem serviços específicos, variados, a gente consegue aí aumentar as vendas e a autoridade e fazendo que você cobre mais. Eu passei por toda essa linha. Tem a mentoria, tem a agência que é a consultoria. Por gente, pô, Jamil, eu quero a mentoria, mas eu quero que você passe pela gente, porque a gente não tem tempo. A gente vai lá por você, faz os vídeos, grava, posta e ainda dá a mentoria. E tem a parte das mídias visuais para qualquer ramo. Aniversário, casamento, que eu tenho uma equipe hoje de fotografia, mais que para qualquer ramo, imobiliário, aniversário, casamento. Tem essa parte. Então, são essas 3 frentes aí que estão tudo conectadas. Um modelo de negócio que eu só desenvolvi esse modelo de negócio depois de tomar porrada, depois de desfocar, depois de fazer várias associações que não precisavam, ou seja, pelo conhecimento. Pelo conhecimento, né? Olha aí que maravilha, ou seja, que bom, né? Então é isso aí, galera. Pessoal, a gente está finalizando. Já estamos aqui nesse final desse episódio que foi show de bola. Né? Eu queria agora agradecer os nossos patrocinadores. Né? Tudo isso aqui acontece, pessoal, porque tem uma equipe por trás
Quero agradecer aqui nossa equipe de produção hoje. Rafa tá ali no fundo ali, né? Depois ele aparece aí, vocês conhecem Rafa no nosso Instagram aí também. Tem Lívia também, tem Del também, que não pôde vir hoje, mas eu quero agradecer essa galera. Foi um ano fantástico para esse projeto, MussuCast, e assim, Deus tem feito grandes coisas. E eu creio que a gente está aqui para ajudar, para influenciar, para incentivar pessoas também a vir para o digital e crescer consequentemente. Quero agradecer as empresas que estão com a gente, que aqui a gente tem Evo Contabilidade, alô do Celso, nosso grande parceiro aí, que faz isso aqui acontecer também. Temos também Pereira Smartphone, que é uma empresa que está com a gente também, fazendo toda essa parte aí de estrutura, mídias, né, comunicação. Temos também o El Transporte, é aquele que está, né, trazendo aqui toda a parte de infraestrutura de transporte para a gente, né, quando precisa pegar alguém com transporte executivo, e aí em toda Salvador, toda a Bahia, né, com carros aí, carros executivos, carro blindado, todo tipo de veículo, a gente faz essas entregas aqui em Salvador, né, consegue trazer e levar as pessoas aí com segurança. Ele tem um lema que é interessante, que é conforto e segurança sobre rodas. Então o El Transporte aí, aquele abraço também. Então é isso aí, galera, finalizando aqui, Jamin, foi um prazer, cara, estar com você, né? Prazer. Tamo junto, sempre que precisar, estamos de portas abertas, o MussuCast é isso aí, a gente quer. Vamos marcar esse outro episódio. Pronto, já tá, a produção já anotou ali, com certeza, a produção já pegou. Formas comerciais de alavancar, sem depender apenas do digital. É isso aí, cara. Então, galera, para você que assistiu a gente, acompanha o MussuCast, vários episódios aí importantes, e é isso aí. Aquela velha frase, vamos deixar aqui para finalizar, você vai deixar sua frase, vou deixar assim, ó. Vende mais quem aparece mais, e o mais conhecido vende mais do que o melhor. Perfeito. Jamin vai deixar a frase dele aí também, que ele fica à vontade para falar para a galera, e vamos fechar. Vender não dá prejuízo, quem aprende a vender jamais fica liso. Vamos influenciar. É isso aí. Fala, galera, um abraço, até mais. Tamo junto. Tamo junto, vamos pra cima. Muito bom, velho. Glória a Deus. É isso aí, mano.